Eu sou natural de Conceição do Araguaia, sou nascido aqui em Conceição. Meus pais são mineiros, né? Sou filho do Marcos e da Terezinha. Hoje eu sou casado com a Juliana, tenho a Alice, tenho o Miguel, um casal de filhos. A minha infância foi toda aqui em Conceição do Araguaia, né? Na época da infância não existia muito, né, esses jogos eletrônicos que tem hoje, celular, então assim, foi uma infância muito saudável no sentido de brincar muito na rua mesmo. Eu não tinha assim aquela profissão que eu tinha uma afinidade. Eu achava que a minha afinidade maior era pela questão da engenharia, pelo fato da matemática em si mesmo, né, na época de ensino médio. Eu fiz vestibular na UEPA para engenharia de produção, que tinha em Redenção. Fiz vestibular na UFPA para engenharia elétrica. E na questão do ProUni, a gente tinha, na minha época, a gente poderia escolher 5 opções. E eu escolhi como primeira opção engenharia elétrica em Brasília e a segunda opção farmácia em Anápolis, né? Eu passei para engenharia de produção, mas aí eu acabei optando por farmácia. E quando saiu o resultado, que era o que eu queria, digamos assim, que era da UFPA, o resultado da Federal saía muito depois. Então, assim, gostava muito já do curso de farmácia. Fiquei muito encantado mesmo pelo início do curso. E aí eu já não tive coragem de abandonar o curso de farmácia para mim poder fazer aquilo que eu imaginava que eu queria, que era engenharia elétrica. Existe um leque, né, de atuação do farmacêutico hoje, né? E na realidade é um leque que vem aumentando, vem crescendo, e o perfil do farmacêutico ele vem mudando muito também, né? Antigamente o perfil do farmacêutico era das boticas, digamos assim, né? Era mais manipulação. Então o profissional farmacêutico tinha um contato muito grande com o paciente. Com o passar do tempo, com o advento da industrialização medicamentosa, meio que o farmacêutico ficou só com a parte administrativa, né? Só que hoje está sendo resgatado novamente essa questão do farmacêutico estar mais próximo do paciente, e dentro do hospital a gente está vendo uma mudança de perfil também com a inserção do profissional na equipe multi, né? Então a inserção do profissional na equipe multi tem feito com que a gente tenha buscado realmente melhorar a nossa atuação, né, na parte clínica principalmente, né? A gente tem sido estimulado a estudar, a fazer análise de prescrição. A gente já está sendo inserido na equipe para montagem de alguns protocolos. Então, assim, a gente vem recuperando essa atuação na parte clínica mesmo, né? E o profissional farmacêutico, muitas vezes na drogaria, na vigilância sanitária, ele fica mais com essa questão mesmo de... É claro que tem o perfil também, né? Mas fica mais nessa parte administrativa, na parte burocrática, na questão de receituários, de SNGPC, de controle de estoques de controlados. E aqui a gente tem uma vivência que eu não diria nem às vezes assim de ser tão próximo ao paciente, porque a gente faz o elo, né, entre o médico, a equipe de enfermagem e o paciente com a entrega do medicamento, né, tentando garantir a dose certa, o horário correto, de fato garantir a entrega do medicamento em si. É um perfil, na realidade, de patologias que a gente às vezes não vê, né, na parte ambulatorial, que seria a parte da drogaria em si, né? Então, tem sim uma diferença muito grande nesse sentido. Por mais que você possa contribuir com um paciente, às vezes, hipertenso dentro da drogaria, com um paciente diabético, porque isso, sem dúvida nenhuma, ele desenvolve um papel muito importante nesse sentido, né, na atenção básica, mas pode prevenir esse infarto lá. Mas a gente, de fato, a gente vê um infarto aqui, né? Um exemplo, né, básico, né? Então, assim, essas drogas vasoativas, esses injetáveis, né, noradrenalina, epinefrina, dobutamina, isso é realmente de uso restrito hospitalar, né? Então a gente tem esse privilégio, digamos assim. Eu acho que, assim, em um geral, né, eu venho de um contexto em que às vezes a gente era muito pouco valorizado, né? Não, eu acho que tu é de uma linhagem, digamos assim, mais nova, mais recente, e eu acho que vocês já chegaram no mercado já com o respeito dos outros profissionais, né? Mas eu ainda peguei a fase em que os outros profissionais que não médicos eram pouco valorizados, né? E eu acho que, assim, no decorrer disso, né, a gente já teve algumas situações com médicos em si, que a gente pôde, de certa forma, ajudar ou contribuir, e isso agregou muito respeito, né, à profissão e, assim, a mim mesmo. Então, eu acho que isso é interessante. Mas, assim, o que me marcou mesmo em relação a esse período foi a questão da pandemia mesmo. Foi um período que a gente viveu, assim, um período terrível, né, de faltar tudo, e faltava tudo não era porque a gente não tinha
condições de solicitar, de comprar, mas é porque não tinha o medicamento, não existia matéria-prima no mercado. E ver aquela situação e a gente se sentindo um pouco responsável, porque é a gente que deveria disponibilizar esse medicamento para que o médico pudesse tratar, e essa situação de impotência, e a gente ter que ter um jogo de cintura, de correr atrás, de pedir emprestado, de estudar para verificar o que a gente poderia estar utilizando para substituir. Então eu acho que tudo que a gente passou nesse contexto de pandemia, eu acho que vai ser algo assim que eu vou levar, né? Foi um aprendizado muito grande, eu acho que um crescimento para todos, né? Nós não estávamos, de fato, preparados para fazer e a gente aprendeu fazendo, então eu acho que esse contexto foi muito marcante. Como toda profissão, a gente tem que ter um bom relacionamento, né? Interpessoal, estudar, né? Estar sempre se atualizando, né? Ter jogo de cintura, mas eu acho que eu digo isso mais para os profissionais mais antigos, né? Eu acho que o grande viés hoje é justamente essa mudança de perfil do profissional que a gente vem passando e vem enfrentando. E essa mudança de perfil, por ser algo que a gente não estava acostumado, não estava habituado, às vezes não viu muito na graduação, então tem que estar buscando especialização, pós-graduação, para a gente estar se inteirando um pouco mais, para a gente estar atuando de fato junto com a equipe multi, para a gente estar auxiliando melhor, para a gente estar mais próximo do leito do paciente, né, fazendo um serviço de conciliação medicamentosa, um serviço de análise de prescrição, de intervenção farmacêutica, de farmacovigilância. Então, eu acho que essa mudança de perfil no hospital, do farmacêutico hospitalar, tem sido o maior desafio para mim hoje, e eu acho que também para os outros profissionais que estão aqui, porque a gente não está habituado a isso, né? É algo que a gente está começando a caminhar agora nesse sentido. Não só para a gente, mas assim, para que a gente se estabeleça dessa forma, né? Para que as outras profissões vejam no novo profissional farmacêutico a importância da gente caminhar junto nesse sentido. E uma outra dificuldade, que não deixa de ser um desafio, né? É a questão do setor público, que às vezes é muito a compra de medicamento, é claro, né? É por um processo burocrático de licitação, e às vezes, assim, não por conta do profissional em si, mas também não por conta somente da direção, a gente depende de outros recursos e de uma série de outras coisas, até mesmo a gente ficar aquém, né, dos fornecedores, porque nós estamos no interior. A falta de medicamento meio que bagunça toda a programação, a falta do medicamento X bagunça toda a programação, porque aumenta o consumo de outro que não estava na programação, e às vezes fazer esse gerenciamento, né, dependem não só de uma situação. Eu acho que o conjunto de tudo isso também não deixa de ser um desafio muito grande hoje. Na realidade, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouco da atuação do profissional farmacêutico, né? E, de certa forma, vocês, com o trabalho que vocês estão realizando, também de fiscalização, que é importante, mas nos estimula a sermos melhores, né? A cada dia, e resgatou de novo esse desejo e essa vontade de que a gente tenha ânimo mesmo e venha trabalhar com vontade, né? Então, assim, vocês estão fazendo realmente um trabalho muito, muito bom, né? Muito bonito de se ver, e todos ganham, né? O hospital ganha e principalmente o paciente, né? Ele está ganhando muito com isso.